Olá, pessoal, tudo bem? A convite da professora Rosane de Agroindústria, eu vou solucionar uma questão que aborda sobre a liofilização natural de alimentos. Então, para conseguir compreender e solucionar essa questão, a gente vai precisar entender sobre as condições climáticas de um determinado local. Então, vamos à questão. Em supermercados, é comum encontrar alimentos chamados de liofilizados, como frutas, legumes e carnes. Alimentos liofilizados continuam próprios para consumo após muito tempo, mesmo sem refrigeração. O termo liofilizado nesses alimentos refere-se ao processo de congelamento e posterior desidratação por sublimação da água. Para que a sublimação da água ocorra, é necessária uma combinação de condições, como mostra o gráfico de pressão por temperatura, em que as linhas representam transições de fases. Então, nós temos aqui o gráfico em que a linha vertical, o eixo vertical, indica a variação na pressão e o eixo horizontal, a variação da temperatura. E nós temos aqui as linhas que vão indicando as transições dos estados da água, sólido, líquido e gasoso, vapor. E a questão continua. Apesar de ser um processo que requer industrialmente uma certa tecnologia, existem evidências de que os povos pré-colombianos que viviam nas regiões mais altas dos Andes conseguiam liofilizar alimentos, possibilitando estocá-los por mais tempo. E em seguida a questão vai apresentar aí as alternativas e pedir para que você selecione aquela alternativa que explica como o processo de liofilização natural ocorre. Mas antes, vamos identificar a qual antes, que local é esse que a questão se refere, A questão está se referindo à Cordilheira dos Andes, Então, um conjunto de montanhas presente aqui na América do Sul, que foi formada pela convergência entre as placas tectônicas de Nazca e sul-americana. Então, nessa colisão, a porção leste da placa de Nazca sofre subducção, enquanto que a porção oeste da sul-americana ela é soerguida, formando aí esse cinturão de montanhas. E aqui temos as alternativas. Alternativa a sublimação da água ocorria devido às baixas temperaturas e à alta pressão atmosférica nas montanhas. Alternativa B, os alimentos, após congelados naturalmente nos períodos frios, eram levados para a parte mais baixa das montanhas, onde a pressão atmosférica era menor, o que possibilitava a sublimação. C, os alimentos eram expostos ao sol para aumentar a temperatura e a baixa pressão atmosférica local favorecia a solidificação. D. As temperaturas eram baixas o suficiente nos períodos frios para congelar os alimentos e a baixa pressão atmosférica nas altas montanhas possibilitava a sublimação. E por último os alimentos, após congelados naturalmente, eram prensados para aumentar a pressão, de forma que a sublimação ocorresse. A questão, então, diz que o processo de liofilização dos alimentos ocorre primeiro pelo congelamento desse alimento e posterior desidratação pela sublimação. Então, relembrando o que é sublimação. Sublimação refere-se à transição de uma substância do estado sólido para o gasoso ou vice-versa, ou seja, do estado gasoso para o sólido, sem passar pelo estado líquido. Então, vamos imaginar que eu tenho esse alimento. Para ele ser congelado, eu preciso atingir uma temperatura abaixo do ponto de congelamento desse alimento, dessa substância. E para ocorrer a sublimação, eu vou precisar, além de baixas temperaturas, de condições de pressão que sejam baixas o suficiente para que ocorra aí essa transição do estado sólido dessa água nesse alimento para o gasoso. Então, para solucionar essa questão, precisamos relembrar como ocorre a variação da temperatura ao longo da altitude. A altitude que se refere à distância vertical entre qualquer ponto da superfície terrestre em relação ao nível médio do mar. Então, essa imagem aqui está ilustrando que, à medida que há o aumento da altitude, ocorre a redução na temperatura. E isso ocorre porque o aquecimento da troposfera
que é a camada inferior da atmosfera, ocorre de forma indireta. Então, primeiro, a radiação solar vai aquecer a superfície terrestre e aquática e, posteriormente, essas superfícies vão conduzir esse calor para a troposfera. Então, quanto mais distante do solo ou das superfícies aquáticas, menor a temperatura. E precisamos também relembrar como ocorre a variação da pressão atmosférica em relação à altitude. Então, vamos relembrar que a atmosfera ela é composta por diversos gases. E esses gases vão exercer um peso sobre a superfície terrestre. Então, o que ocorre é que, à medida em que há o aumento da altitude, menor vai ser a pressão atmosférica, porque menor vai ser a camada de ar, tá, que vai ser exercida sobre a superfície terrestre. Então, concluímos que, à medida que há o aumento da altitude, a temperatura e pressão decrescem. Então, retornando à questão sobre liofilização, temos então o alimento revestido por água em estado líquido. E quando esse alimento ele é exposto às baixas temperaturas dos Andes, vai ocorrer então a transição da água no estado líquido para o sólido, ou seja, vai ocorrer o congelamento dessa água. Mas essa água não vai, esse alimento, na verdade, não vai encontrar apenas condições de baixa temperatura, mas também de baixa pressão atmosférica, já que à medida que há o aumento da altitude, ocorre a redução da pressão atmosférica. Então, eu vou ter condições perfeitas para que ocorra a sublimação de parte dessa água que já estava congelada. Então, temos condições climáticas ideais para liofilização natural. Tá? Então, esse alimento ele é congelado e parte dessa água do estado sólido vai poder ser retirado desse alimento, ou seja, a desidratação pela sublimação. Então, a resposta correta é a alternativa D. As temperaturas eram baixas o suficiente nos períodos frios para congelar os alimentos, e a baixa pressão atmosférica nas altas montanhas possibilitava a sublimação. Não poderia ser a alternativa A, porque nas montanhas seriam encontradas pressão atmosférica mais baixa e não alta, como aqui diz. Também não faz sentido, depois de congelar o alimento naturalmente, levar esses alimentos para a parte mais baixa das montanhas, porque lá a pressão atmosférica é maior, então a sublimação não seria possível. Também não faz sentido a alternativa C, com a intenção de expor ao sol para aumentar a temperatura, para poder solidificar, porque na verdade o que ocorreria seriam condições ideais para ocorrer a transição do estado sólido para o líquido. E também não poderia ser a alternativa E, pois ao aumentar a pressão, ao prensar o alimento que é congelado, não seria possível a sublimação, já que eu preciso de condições de pressão atmosférica mais baixas.